O esporte a motor é um dos poucos esportes onde as mulheres têm a chance de estar no topo da montanha em um lugar dominado por homens. Isso impede igualdade. Já vimos alguns casos na Fórmula Indy, como Danica Patrick, a primeira mulher a vencer na categoria, e Sarah Fisher, que foi a primeira a conseguir uma pole position, além de vencer sendo chefe de equipe. Outras nem precisaram vencer para chamar a atenção, como Simona de Silvestro, que conseguiu belos resultados, e principalmente elas, Desiree Wilson, Janet Guthrie e Lynn St. James, que são três das grandes revolucionárias do esporte a motor feminino, que derrubaram várias barreiras e mostraram que não era apenas os homens que sabiam pilotar. Porém, nem todas que já passaram pela Indy conseguiram repetir o mesmo feito que essas conseguiram. Algumas tiveram resultados bem modestos, mas nada tão grandioso. E tem uma em especial que era bastante criticada pelos pilotos, incluindo pilotos mulheres, e criticada com muita razão. Se você pedir para 100 fãs da Indy fazerem uma lista de 10 piores pilotos da história da categoria, é certeza dela estar em quase todas. E se tiver uma lista sobre piores pilotos femininos de todos os tempos, essa é top 5, e grande parte das vezes é a número 1 da lista. E é com esse pequeno prólogo que podemos começar a história de Milka Duno. Bandeira verde no canal, vamos para a pista e puxa a vinheta. Milka Duno nasceu no dia 22 de abril de 1972, em Caracas, Venezuela. Caracas. Sua carreira no automobilismo começou relativamente tarde. Ela correu pela primeira vez quando foi convidada para uma clínica de direção por um clube automobilístico na Venezuela. Sua primeira corrida foi numa clínica de direção. Agora eu entendo porque ela tinha um perfil de louca na pista. Tá explicado. Sua carreira profissional começou em 1996, aos 24 anos. Ela foi vice-campeã no campeonato venezuelano de Gran Turismo e foi quarta colocada na Porsche venezuelana em 1998. Em 1999, ela se mudou para os Estados Unidos, onde recebeu aulas de pilotagens mais avançadas, e a partir daí, dava início à sua carreira na terra do tio Sam. No início dos anos 2000, ela participou de uma série de categorias. Correu na Barber Dodge Pro Series, não marcando um ponto sequer, mas foi a primeira mulher na história a vencer uma corrida na Ferrari Challenge Race, se tornou campeã na Panos GT Series e faria sua estreia na American Le Mans Series. De 2000 até 2006, sua carreira estava na série de carros esportivos e endurance, competindo na American Le Mans Series e Rolex Sports Car Series. Em 2001 e 2002 competiu na World Series, campeonato de monopostos, mas não teve resultados expressivos. Mas na American Le Mans, ela foi vice-campeã em 2001, conquistou 4 vitórias com seus companheiros, incluindo a Petit Le Mans em sua classe, a primeira mulher a conseguir esse feito, e repetiu a dose em 2004. Ela também correu nas 24 horas de Le Mans em 2001 e 2002, mas abandonou em ambas as provas. A partir de 2004, Duno estava competindo integralmente na Rolex Grand Am, tendo como companheiro o lendário Andy Wallace. A dupla conquistou 2 vitórias e 4 pódios. Em 2005 teve apenas uma vitória. Em 2006, sem Andy Wallace e Jan Lammers, que entrou no ano passado, Duno não teve uma boa temporada. Mas, apesar disso, dava para ver que a venezuelana tinha uma carreira bem respeitável na Rolex e American Le Mans. Mas toda essa boa imagem iria por água abaixo, quando em março de 2007, ela e sua equipe da Grand Am, a Samax Motorsports, anunciaram que iriam estar no grid da Fórmula Indy naquele ano. A equipe Samax adquiriu um monoposto para Milka correr em 10 etapas de 2007, incluindo a Indy 500. Isso faria com que a venezuelana não corresse mais integralmente na Grand Am. Ela ainda correu nas 24 horas de Daytona daquele ano, e foi vice, nada mal.
Agora com uma nova vida, ela passou com sucesso em seu teste de novato na pista do Kansas Speedway, e sua estreia aconteceu exatamente lá, quarta etapa do campeonato. Duno largou em último e completou sua primeira corrida de Indy na 14ª posição, 6 voltas atrás do vencedor, uma estreia bem ok. Sua segunda corrida aconteceu na Indy 500, passou com sucesso o teste de novato para a corrida, largou da 29ª posição e estampou pela primeira vez um muro, e foi na volta 65, terminando na 31ª posição. No Texas, largou da 19ª posição em um grid de 22 carros e terminou em 11ª, 7 voltas atrás do vencedor. Mas, depois disso, veio Iowa e Richmond, e terminou em último nas duas corridas, não completando nem 80 voltas em ambas as provas. E por que ela abandonou? Porque recebeu bandeira preta por estar lenta demais. O quê? O que foi que você disse? Não é brincadeira, ela abandonou por estar lenta demais. Isso fez o diretor de corridas da época, o Brian Bernhardt, colocar ela em liberdade condicional até o fim do ano, e obrigada a abrir mão de mais corridas para treinos e testes, para melhorar a sua performance. Eita nós, a novata já chegou chegando. Ela retornou para a corrida de Michigan, novamente largou da última fila e terminou na penúltima posição, abandonando na volta 43 por vazamento de óleo. E a sua última corrida do ano aconteceu na última corrida da temporada, em Chicagoland. Largou novamente da última posição e terminou em 15º, 16 voltas atrás do vencedor. Ao menos terminou a prova. Milka correu 7 etapas em 2007. Seu melhor resultado foi um 11º lugar no Texas e ficou em 20ª na tabela do campeonato com 96 pontos, onde 36 pilotos pontuaram. E ela foi a segunda melhor novata do ano, não é zoeira. Ficou atrás apenas de Ryan Hunter-Reay, que correu 6 corridas e teve 119 pontos. Chegou perto. E após a temporada, ela foi muito bem falada por todos os pilotos, principalmente pela esposa de um deles, Ashley Judd, esposa de Dario Franchitti na época, onde ela usou palavras muito incentivadoras. Coisas como: eu sei que isso não é muito esportivo, mas eles precisam tirar o carro 23 da pista. É muito perigoso. Estou cansada de segurar a língua. Ela não deveria estar lá. Quando um carro está a 10 milhas por hora fora do ritmo, não é apropriado correr. E ainda finalizou: vidas de pessoas estão em jogo. Que baita elogio! Em 2008, ela fez sua última corrida da Rolex nas 24 horas de Daytona. Ela e sua tripulação não completaram a prova, e a venezuelana continuaria na Indy. Dessa vez, a Samax não voltou para a Indy e continuaria na Rolex. Milka achou um lugar na Dry e Ribbon Racing, novamente uma temporada parcial, correndo em 11 das 19 etapas do calendário, dividindo um carro 23 com o Towson Bell. Na abertura da temporada em Homestead, largou da 16ª posição e estava fazendo uma corrida bem respeitável. Sério, bem respeitável mesmo, andando também na 16ª posição. Mas, na volta 127... ela retornou tempos depois na 5ª etapa, no Kansas. Largou da penúltima fila e terminou na 16ª posição, 5 voltas atrás do vencedor, em uma corrida que 19 completaram. Na Indy 500 largou da 27ª posição e rodou na volta 169. Conseguiu retornar e terminou na 19ª posição, a 15 voltas atrás do campeão da Indy 500. Ela não voltou para a 7ª etapa e apareceu na 8ª na prova do Texas. Largou da penúltima posição e terminou em 17º, 2 voltas atrás do vencedor, onde 21 pilotos completaram a corrida. Em Iowa, largou da penúltima fila e já na volta 20 era retardatária, e abandonou na volta 26. Por quê? Porque ela estava lenta demais. Em Watkins Glen, largou da última fila, e em plena amarela, na volta 45, Milka esqueceu que o outro AJ Foyt estava atrás dela e fez isso daí. Cadê a seta, filha da
Na prova seguinte em Nashville, largou da 16ª e terminou em uma posição abaixo da largada, a 3 voltas atrás do vencedor, numa corrida onde 18 terminaram. Em Mid-Ohio, ela acabou rodando durante a prova e terminou na 23ª posição, 6 voltas atrás do vencedor. Inclusive foi nesse fim de semana onde aconteceu a famosa cena da discussão dela com a Danica Patrick, onde a venezuelana estava muito lenta e atrapalhando a Patrick nos treinos livres. Esse bate-boca entrou para a história. Idea what you're doing out there. You're gonna be sexy. What are you doing? Go, go. If you have mirror, you can see. If you are fast, you can go. I see you. I see you. If you are fast, you can go. What the hell? It's not my fault that you're slow. You're giving everybody a hard time out there. I just want to talk to you about it. I've been having 3 times this weekend. Find your best. I just No, want to you know. like show. You like show. Go away of here. You like show. If you are fast because you are fast, yes? Because you can pass How am I without gonna do problem. it when you're in the corner and you turn down? Oh, Do you see? All I want to know is if you see me. please go away. Go away. Do you think that your money? You are the welcome here. You are the welcome here. You know what? Ryan Barnhart is going to talk to you. Take care of it. Ela voltou 2 provas depois em Kentucky, largou da 18ª posição e na volta 134, já numa par de voltas atrás. Novamente ficou de folga de uma etapa e retornaria em Belize, largou da penúltima fila e abandonou na volta 46. O motivo? Adivinhem, se ela não abandona porque bate, como é que ela abandona sem bater? Exatamente, lenta demais. Na última prova do campeonato em Chicagoland, largou da 20ª fila e terminou na 14ª posição, a apenas apenas uma volta atrás do vencedor. E ainda liderou 5 voltas. Há quem não acredite em milagres, mesmo que uma par de nego tenha abandonado. Duno terminou o campeonato na 25ª posição com 140 pontos, num campeonato que 39 pontuaram. Seu companheiro que dividiu o mesmo carro com ela, Townsend Bell, terminou em 26º a 23 pontos atrás. Detalhe que ele conseguiu 3 top 10 disputando bem menos corrida. Já o seu companheiro que usava outro carro, Bud Rice, nem tinha o que comparar, 16º com o dobro de pontos. Em 2009, ela continuaria pela Dreyer, mas com uma agenda mais reduzida, correndo 9 etapas de um total de 17. Ela dividiria o carro 23 com Darren Manning e Thomas Scheckter. A sua estreia na temporada foi no Kansas, terceira etapa do campeonato, e nessa ela se inspirou, largou da 12ª posição e terminou em 16ª, 5 voltas atrás do vencedor, e foi a última dos que terminaram a prova, mas largou muito bem. Na prova seguinte na Indy 500, largou da 30ª posição e terminou em 20ª, uma voltinha atrás do vencedor, novamente a última dos que terminaram. Bom, pelo menos terminou. Ficou uma prova de folga e no Texas foi injustiçada, muito injustiçada. Largou da 20ª posição e na volta 2 foi atingida pelo compatriota AJ Viso e Graham Rahal. 3 provas depois, ela retorna para Watkins Glen, largou da 19ª posição e terminou 2 posições acima, ou seja, 17ª, 2 voltas atrás do vencedor. Nada mal. Novamente ela fez um intervalo de 2 provas e retornaria em Kentucky, largou da 15ª posição, foi um bom trabalho e terminou na 20ª posição. E eu não sei o que aconteceu para ela terminar a 35 voltas atrás do vencedor. Na prova seguinte em Mid-Ohio, largou da penúltima posição e abandonou na volta 56. Ela não bateu, então já sabem por que abandonou. Em Sonoma, largou da penúltima fila e foi a 17ª, 4 voltas atrás do vencedor. E de novo, a última colocada dos que completaram, com pilotos como Hélio Castro Neves e Will Power abandonando. Em Chicagoland, novamente largou da penúltima fila e abandonou na volta 155 de um total de 200. Motivo? Por incrível que pareça, não foi por batida ou por ser lenta demais, foi por superaquecimento. Bom,
Pelo menos é o que diz. Teve mais uma prova de folga e retornou para o encerramento da temporada em Homestead. Largou da 17ª posição e terminou por lá mesmo, 6 voltas atrás do vencedor e campeão Dario Franchitti. Milka terminou o campeonato na 24ª posição com 113 pontos, onde um total de 40 pilotos pontuaram. Detalhe que, tirando Dave Hamilton, todos os seus companheiros conseguiram top 10 e ela não. Até Darren Manning, que é outro que merece aparecer nesse quadro, conseguiu um top 10. Para 2010, ela saiu da Dreyer e achou um lugar na Dale Coyne. Dessa vez, a nossa patroa faria uma temporada integral. Inclusive tem uma história de que a Indy queria implementar a regra dos 107%, para se livrar de pilotos como Duno, que ficavam quase 8 segundos ou mais acima do tempo do pole position. Isso sem contar que ficava mais de 2 segundos acima do penúltimo colocado. Se isso for verdade, nossa, a coisa tava feia, mas seria muito engraçado. Antes da temporada começar, ela fez uma corrida pela Arca Menards em Daytona, mas sua corrida durou apenas 6 voltas, ela se envolveu em um Big One. E vamos para a Indy! E se preparem, pessoal, porque eu vou falar o auge dela. 2007 até 2009 já foi de tirar o fôlego, mas esse de 2010, meu Deus do céu, eu tô que não me aguento. Então vamos lá. Na abertura da temporada de São Paulo, Brasil, largou da última posição e na volta 22. Em São Petersburgo, ela estava inspirada. Rodou em quase todos os treinos livres e recebeu até mesmo o apelido de Milka Donuts, ou Milka que só fica rodando, e na corrida não foi diferente, já abandonando na volta 7 pelo mesmo motivo. No Alabama largou da penúltima posição e terminou por lá mesmo, 4 voltas atrás do vencedor. E agora vem o auge, largou da última posição em Long Beach e abandonou na volta 10 por estar lenta demais. No Kansas largou do fundo do pelotão e na volta 84. Na Indy 500 não conseguiu se classificar e no Texas largou dentro do top 20, mas na volta 116, abandono por problemas no radiador. Em Iowa largou da penúltima posição e de novo na volta 31, abandonou novamente por... vocês sabem o que. E quase que causa um acidente com Power e Andretti. Sai daí! Sai da frente! Anda, tartaruga paralítica! Aqui quem manda sou eu! Quem manda sou eu! Vai comer poeira! É isso aí! A sua sequência foi quebrada em Watkins Glen. Largou da penúltima fila e terminou na 23ª posição, 3 voltas atrás do vencedor. Terminou lá para trás, mas ao menos terminou a corrida. E nessa pista ela arranjou mais um inimigo. Ryan Hunter-Reay foi atrapalhado por ela na classificação e numa entrevista o caçador disse que ela simplesmente não sabe pilotar carros de corrida. Ih, rapaz! Em Toronto e Edmonton ela se inspirou demais, foi um back-to-back. Largou da última fila em ambas as provas, não deu 10 voltas e já abandonou por estar lenta demais. Nas 2 corridas, em Toronto na volta 8 e em Edmonton na volta 4. Nossa, nessa rodada dupla ela se esforçou, tanto que novamente foi colocada em liberdade condicional até o fim da temporada. Nas 5 provas seguintes, dessa vez alguém deve ter dado um puxão de orelha nela, porque parou de bater, sempre largando das últimas posições e terminando uma par de voltas atrás. E ela sempre era a última ou a penúltima dos que terminaram. Em Chicago, Kentucky e Motegi, foi 19ª em todas essas provas. E na última etapa do ano, em Homestead, Miami, largou novamente da última posição e parecia que ia terminar a corrida final. Já estava na última posição com 6 voltas atrás do líder e na volta 170, eu nem preciso falar. O terceiro é o Hélio Castro Neves da Penske. O Dario Franchitti passou em 9º e ela bate. Tava indo bem, hein, dona Milka Dono. Mas tem aquela história, né? Quando você começa de uma forma, você pode terminar da mesma forma. E ela acaba batendo. E ela que disse que no ano que vem vai estar de volta à Fórmula Indy. Para infelicidade de todos os outros pilotos, né, Theo?
Milka terminou na 23ª posição do campeonato com 184 pontos, onde 40 pilotos pontuaram. Seu companheiro de equipe, Alex Lloyd, foi o 16º com 266 pontos, e foi o novato do ano. Detalhe que Bertrand Baguette e Graham Rahal, que nem fizeram um campeonato integral, terminaram na frente dela. A sensibilidade e a experiência de que a temperatura vai caindo e com o pneu murcho ainda, com a calibragem baixa, de uma relargada, o carro pode sair de traseira e realmente a Milka aí, pela falta de experiência e também um pouco de talento, acabou perdendo a traseira. Ela não teve seu contrato renovado para 2011, e então ela buscou outro lugar. E o que ela fez? Voltou para a American Le Mans Series ou para a Rolex, onde ela tinha uma carreira respeitada? Certamente que sim. Decidiu ir para a Arca Menards. Na Indy, ela fez 43 etapas e terminou 22. Teve nenhum top 10. Seu melhor resultado foi um 11º lugar. E seu melhor resultado num campeonato foi 20ª na sua temporada de estreia. Liderou 5 voltas em toda a sua carreira. E teve prêmios em dinheiro no valor de mais de 13 milhões de dólares. E já que estamos falando dela, por que não continuar? Em 2011, ela correu pela Chautra Motorsports, em 12 etapas num total de 19. Incrivelmente, abandonou apenas 3. Em Daytona, foi pega num Big One. Em Saline, teve problemas na suspensão. E em Iowa, problemas nos freios. Fora isso, teve uma temporada de altos e baixos. Conseguiu terminar no top 20 em 7 etapas, mas nunca acima do top 15. E foi pole position em Toledo, e seu melhor resultado foi exatamente lá, uma 15ª posição. Em 2012, aos 40 anos, continuou na Arca, e correu por 2 equipes, novamente um campeonato parcial. Correu 5 etapas pela equipe Ed Sharp, bateu em Saline, Talladega, e nas outras provas correria pela David Lehner, e tirando Kansas, onde ela abandonou, suas 8 provas foram dentro do top 20, com direito a um 10º lugar em Millville. Para 2013, aí o negócio ficou bom. Sério mesmo, ela faria uma temporada integral pela equipe Venturini. Sim, a Venturini, que descobriu pilotos como Eric Jones, Alex Bowman, Christian X, Chandler Smith e um carinha chamado Joey Logano. E sério, a temporada dela foi muito boa. Teve só 2 abandonos e conseguiu 15 top 20 em 21 etapas, incluindo 2 top 10, e ficou em 7ª no campeonato, com direito a uma pole em Talladega e liderando algumas voltas. Não venceu na categoria, mas até aí tinha um currículo bem respeitável, mas não voltaria na Arca em 2014. Em 2014, ela correria pela Arca Menards West. Seria apenas uma prova, e chegou na 20ª posição, e faria algumas etapas na Xfinity e uma na Truck. Vamos pela Truck primeiro. Ela correu apenas a prova de Talladega, representando a equipe Make Motorsports. Largou da última posição e terminou na 25ª, 5 voltas atrás do vencedor. Mas liderou 2 voltas, então foi uma maravilha. Agora na Xfinity, ela correria por 5 etapas, representando a Ruby Racing, e a equipe Ruby tomando rabo com ela. Enquanto seus companheiros conseguiam top 20 ou top 10 como James Buescher, Milka Duno, no Kansas largou das últimas posições e bateu na volta 3, abandonando. Em Homestead, na última etapa da temporada, ela terminou na 34ª posição, 5 voltas atrás do vencedor, mas ao menos completou. Ué, América, mas ela não correria 5 etapas? Você só mencionou 2. Então, nas outras 3 etapas, Bristol, Dover e Charlotte, então, ela não se classificou. Olha que legal. E assim se encerrou a história dela no esporte a motor. Não se sabe se ela continuou em alguma categoria após 2014. Pois é. E o que aprendemos no vídeo? Era melhor ela ter ficado na Rolex ou na Alms. Embora não seja uma piloto no mínimo boa na Indy e seja criticado de todos os lados e com certa razão, fora das pistas a gente não tem o que reclamar.
Em 2004, ela fundou a Milky Way, uma fundação envolvida em visitar escolas em várias cidades e encorajar os jovens a terem um melhor desempenho acadêmico. Em 2008, ela fez uma rápida aparição no filme Speed Racer, excelente filme e muito injustiçado por sinal. Ela retrata Kelly caixa de câmbio Kalinkoff, e teve um ligeiro destaque quando foi atacada por Speed Racer no Grand Prix da Liga. Alcança o caixa de câmbio. Atropelando tudo. Não falei. E também participou do jogo. E a zoeira já começa quando o seu T-180 Matryoshka é um dos piores carros do jogo em dirigibilidade e aceleração. Só serve para bater mesmo, já que é um dos mais fortes e resistentes do jogo. Ela também tem um livro infantil de vários idiomas, chamado Go Milka Go. Eu sei, ficou estranho isso. Onde é retratada como uma personagem animada que ensina a importância da educação. E em 2009, ela recebeu o prêmio de melhor livro de esportes e recreação para jovens adultos no 11º Prêmio Anual Internacional de Livros Latinos. Então deu pra ver que fora das pistas é uma excelente influenciadora. E o melhor eu precisei deixar para o final. Fiquei o vídeo inteiro zoando ela, mas agora eu tiro o chapéu. Milka, antes de correr, tinha uma carreira de modelo e também engenheira naval qualificada, onde ela tem apenas 4 mestrados em Desenvolvimento Organizacional, Arquitetura Naval, Aquicultura e Negócios Marítimos. Esses últimos 3 citados foram ganhos no mesmo ano. Então, dentro das pistas, ruim pra caramba. Fora delas, temos que respeitar. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Peço encarecidamente que deixem um like aí embaixo porque esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu dei o meu melhor porque vocês merecem. Minha voz está até falhando. Se inscrevam se não é inscrito ainda, comentem mais um piloto do fundo aí embaixo para eu fazer futuramente e compartilhem para os amigos. E a gente se vê na próxima, aqui no canal do Mundo das Corridas Americanas, o American Racing World. Forte abraço e se cuidem!